Oi, galera, tudo bem? Aqui é a professora Larissa. Na aula 8 de hoje, nós vamos falar sobre diagrama de Venn. Bom, o diagrama de Venn, ele pode auxiliar a gente em diversas resoluções de problemas que envolvam teoria de conjuntos. Em determinados problemas, quando você monta o diagrama de Venn para resolver, fica mais fácil a interpretação. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para fazer com vocês, para que vocês possam entender como que esse diagrama de Venn pode auxiliar a gente, tá? Espero que vocês entendam. Bom, primeiro exemplo. Em um colégio de 100 alunos, 80 gostam de sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois sabores. Quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? E agora, como que eu faço para resolver esse problema? Gente, nós podemos colocar os dados desse problema no diagrama de Venn. Então, eu tenho o seguinte diagrama, tá? Então, eu tenho sorvetes de chocolate e creme. Então, aqui, chocolate e esse diagrama de creme. No enunciado diz o seguinte: 60 gostam dos dois sabores. Quando você monta um diagrama, você tem que todo esse espaço pertence à união, então eu posso juntar aqui todas as pessoas que gostam de creme com todas as pessoas que gostam de chocolate. E esse espacinho aqui representa a minha interseção. Se esse espaço representa a interseção, nesse espaço eu vou colocar 60. Por que eu vou colocar 60? Porque disse no enunciado que 60 pessoas preferem os dois sabores. Então, vou representar aqui a minha interseção. Beleza? Agora, 80 gostam de sorvete de chocolate. Gente, 80 pessoas preferem sorvete de chocolate. Não está dizendo que 80 preferem apenas chocolate. Se tivesse escrito no enunciado que 80 pessoas preferem apenas sorvete de chocolate, eu iria representar 80 aqui. Só que esse não é o caso. Como está dizendo que 80 pessoas preferem sorvete de chocolate, eu tenho que subtrair 80 de 60. Por que eu tenho que fazer 80 menos 60? Porque eu estou contando as pessoas duas vezes. Porque nesse 80 também fazem parte essas pessoas da interseção, que são aquelas que gostam dos dois sabores. Então, nesse caso, eu faço 80 menos 60, que dá 20. Outra informação. 70 gostam de sorvete de creme. Gente, eu não vou colocar aqui que 70 pessoas gostam de sorvete de creme. O que eu vou representar? 10 pessoas gostam de sorvete de creme. Por que 10? A gente tem que fazer 70 menos 60, porque essas pessoas gostam de ambos os sorvetes. Então, aqui nós temos 10. Se a gente somar esses resultados, nós vamos ter 20 mais 60 mais 10, que é 90. Eu tenho que 90 pessoas gostam de chocolate e creme. Nesse caso, 20 gostam apenas de chocolate, 60 gostam dos dois sabores e 10 pessoas preferem creme. Só que no enunciado pediu para a gente determinar as pessoas que não gostam nenhum dos dois sabores. Então, para determinar isso, basta a gente pegar a quantidade de pessoas, tá? Que inicialmente disse que eram 100 alunos. Então, a gente vai pegar 100 e subtrair de 90. Se a gente fizer 100, que é o total de alunos, menos 90, nós vamos ter 10. Então, 10 pessoas não gostam de nenhum dos dois sabores. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Esse problema diz o seguinte: uma editora estuda a possibilidade de lançar novamente as publicações A Moreninha, Helena e Senhora. Para isto,
efetuou uma pesquisa de mercado e concluiu que a cada 1.000 pessoas consultadas, 600 leram a Moreninha, 400 leram Helena, 300 leram Senhora, 200 leram a Moreninha e Helena, 150 leram a Moreninha e Senhora, 100 leram Senhora e Helena, 20 leram as 3 obras. Determine o número de pessoas que não leu nenhuma das 3 obras. Então, eu quero encontrar a quantidade de pessoas que não leram nenhuma das 3 obras. Para resolver esse problema, mais uma vez, eu vou utilizar aqui o diagrama de Venn. Então, nesse diagrama, eu vou representar as pessoas que leram Senhora, as pessoas que leram Helena e as pessoas que leram a Moreninha. Então, Senhora, Helena, a Moreninha. Pessoal, sempre que a gente for resolver um diagrama, o primeiro valor que nós temos que representar nesse diagrama é a interseção. Nesse caso, eu tenho 3 conjuntos aqui, das pessoas que leram a Moreninha, das pessoas que leram Helena e das pessoas que leram Senhora. Então, a interseção desses 3 elementos vai ficar aqui. Então, nesse espaço, eu vou colocar a minha interseção. Nesse caso, 20 pessoas leram as 3 obras. Então, aqui eu tenho 20. Tem que colocar primeiro essa interseção, porque nós temos que subtrair aqui para encontrar os outros valores, porque senão nós estamos contando as pessoas mais de uma vez. E aí está errado. Então, não é só colocar os dados no diagrama. A gente tem que analisar para saber se nós temos que efetuar a subtração aqui ou não. Bom, 200 leram a Moreninha e Helena. Então, aqui eu vou analisar onde que fica a Moreninha e Helena. Aqui. Na verdade, não foram 200 pessoas que leram a Moreninha e Helena. Foram 180 pessoas. Por quê? Eu tenho que fazer 200 menos 20. Então, aqui nós temos 180. Agora, 150 leram a Moreninha e Senhora. Então, aqui eu tenho a Moreninha e Senhora. Não são 150 pessoas. Nós temos que subtrair aqui de 120. Então, nós vamos ter 150 menos 20, que dá 130. Pessoal, sempre tem que fazer isso, tá? Então, prestem atenção, porque se a gente não subtrair, nós estamos contando as pessoas mais de uma vez. Então, por isso que eu estou reforçando essa informação. 100 leram Senhora e Helena. Então, aqui, Senhora e Helena. Não são 100 pessoas. Tem que fazer 100 menos 20, que dá 80. Agora, 600 pessoas leram a Moreninha. Nesse caso, pessoal, nós temos que pensar o seguinte: 600 pessoas leram a Moreninha. Eu não estou dizendo que 600 pessoas leram apenas a Moreninha. Se eu dissesse que 600 pessoas leram apenas a Moreninha, eu teria esse intervalo aqui. Eu preciso encontrar esse intervalo que são das pessoas que leram apenas a Moreninha. Então, o que eu faço para determinar isso? Eu somo esses valores da interseção, ok? E faço 600 menos essa soma. Então, nós vamos ter 180 mais 20 dá 200, mais 130 dá 330. Então, eu vou ter 600, porque são 600 pessoas que leram a Moreninha, 600 menos 330, que dá 270. Próximo dado. 400 pessoas leram Helena. Mais uma vez, eu não vou colocar aqui, pessoal, 400, porque eu preciso subtrair as minhas interseções aqui. Então, eu faço 400 menos essa soma. Nesse caso, eu tenho aqui 80 mais 20, que dá 100. 100 mais
180, 280. Então, 400 menos 280 dá 120. E para finalizar, 300 pessoas leram senhora. Nesse caso, pessoal, se a gente for somar 80 mais 20 dá 100. 100 mais 130, 230. Então, eu tenho, nesse caso, 300 menos 230. Então, se a gente for fazer 300 menos 230, dá 70. Tá, eu preenchi todo o meu diagrama. E agora, pessoal, depois de preencher o diagrama, o que a gente precisa fazer? Concorda que, se você pegar 1000, que é a quantidade de pessoas, e subtrair dessa soma, de todos esses resultados, nós temos as pessoas que leram apenas, que não leram nenhuma das 3 obras. Então, ó, o que ele diz? Determine o número de pessoas que não leu nenhuma das 3 obras. Eu quero quantas pessoas não leram nenhuma das 3. Então, o que nós podemos fazer nesse caso? 1000 menos essa soma. Então, eu vou somar 120 mais 180 mais 20 mais 80 mais 70 mais 130 mais 270. Se a gente somar todos esses resultados, nós vamos encontrar 870. Então, eu tenho, nesse caso, 1000 menos 870. Se a gente for fazer 1000 menos 870, nós temos 130 pessoas. Então, 130 pessoas não leram nenhuma das 3 obras. Outra observação. Se pedisse no problema para você determinar quantas pessoas leram apenas uma das 3 obras, o que nós iríamos somar? 70 mais 270 mais 120. Só que nesse caso ele pediu para a gente determinar quantas pessoas não leram nenhuma das 3 obras. Então, por isso que eu somei todos os resultados, que deu 870, e fiz 1000, que era o total de pessoas, menos 870. Nesse caso, foram 130 pessoas. Bom, pessoal, como atividade de casa, eu quero que vocês façam os seguintes exercícios. Primeiro, praticando, exercício 3, da página 262. Próximo exercício, 7, da página 263. Desenvolvendo habilidades, exercício 9, da página 264. Todos esses exemplos envolvem exercícios, tá? Em que a gente pode usar o diagrama de Venn para facilitar o cálculo. Então, quero que vocês tentem fazer, façam o diagrama, lembrem que vocês têm que subtrair sempre as interseções. O primeiro elemento que eu coloco ali é a interseção do meu conjunto. Beleza? Bom, por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.